Quem é que tá falando aí? Eu sou o STEM, o sistema que opera o seu corpo para você. Após uma tragédia, Gray entrou em depressão profunda. Sua salvação foi um microchip que o deu inteligência e velocidade, mas também tomou completamente o controle de sua vida. E aí, o que será que aconteceu com o menino Gray? O mecânico Gray Trace conserta o motor de um carro em sua garagem. Depois de confirmar que o motor está funcionando, ele pega uma cerveja e espera por sua esposa, chamada Asha. O carro autônomo dela estaciona na entrada da garagem e Asha está feliz em ver seu marido. Entrando em casa, eles são recebidos por uma inteligência artificial. Bem-vinda ao lar, Asha. Gray diz que está terminando seu projeto e pede a Asha que o ajude a entregar o carro ao cliente, afirmando que ele se perderá se tentar usar o carro autônomo dela no caminho de volta. Asha não quer ir, mas fica interessada quando Gray se gaba da casa de seu cliente. O casal então dirige até um local distante, perto do oceano. Eles caminham entre duas colunas de pedra, onde fica o caminho oculto para a casa, e Asha fica impressionada com o design moderno. Lá eles encontram um cliente de Gray, chamado Aaron Keane. Oi. Ai, que embora! Um famoso inventor da tecnologia. Asha está animada em conhecê-lo, compartilhando que ela trabalha na Cobot, uma empresa especializada em membros robóticos. Aaron mostra a ele seu último trabalho, um chip chamado STEM. Mas Gray não se impressiona, acreditando que os humanos ainda são melhores que a inteligência artificial. No caminho de volta para casa, Asha e Gray se beijam, enquanto o carro autônomo os leva para casa, mas Gray percebe que o carro tomou um rumo diferente. Asha tenta redirecionar o carro, mas o sistema não está funcionando e o carro começa a dirigir de forma imprudente. Gray empurra Asha para trás, prendendo-a no cinto de segurança pouco antes de o carro capotar. Na rua, pessoas testemunham o acidente, mas não se aproximam nem para ajudar. A inteligência artificial anunciou que entrou em contato com a emergência e nesse momento, 4 homens se aproximam do carro, arrastando Asha e Gray para fora. No céu, um drone da polícia registra o que aconteceu. Gray é segurado enquanto um dos homens ameaça Asha e atinge a barriga dela. Em seguida, eles acertam Gray na nuca, deixando-o paralisado. Gray tenta conversar com sua esposa na esperança de mantê-la consciente, mas Asha dá seu último suspiro. 3 meses depois, Gray volta para casa em uma cadeira de rodas. Os homens acertaram sua medula espinhal, deixando-o tetraplégico. Novas atualizações foram instaladas em sua casa para ajudá-lo, enquanto sua mãe, chamada Pamela, costuma visitá-lo. Gray chora traumatizado e de luto. Na delegacia, eles conhecem a detetive Cortez, que vai investigar o caso. Mas a polícia ainda não encontrou os homens que atacaram Garay. Mas a polícia não encontrou os homens que atacaram Gray e Asha. E ele tenta ter uma overdose que o coloca de volta no hospital. Sua condição de saúde e a incapacidade de fazer justiça levam Gray à depressão. Aaron, o dono da casa, então oferece a Gray um implante chamado STEM, que reconectaria sua medula espinhal ao corpo. Gray se recusa, querendo que sua vida acabe. Que tristeza. Aaron pergunta a ele o que Asha iria querer se estivesse viva. Isso faz Gray repensar e mudar de ideia. Na casa de Aaron, Gray passa por uma cirurgia para instalar o STEM em sua coluna. Após a cirurgia, ele passa por fisioterapia. Gray então consegue mover sua mão pela primeira vez em meses. Logo depois, ele é capaz de andar e ficar de pé. A operação do STEM foi bem sucedida. Gray assina um acordo para não falar sobre o procedimento com ninguém. Ele continua sua terapia na casa de Aaron, com a certeza de que ele ainda está no controle de seu corpo e não o STEM. De volta à sua casa, ele entra na cadeira de rodas, mas se levanta assim que a porta é fechada. Ele recebe uma caixa com evidências e relatórios deixados pela detetive Cortez. Gray examina os arquivos e assiste às filmagens da tragédia, e de repente ele ouve uma voz. Posso lhe mostrar uma coisa? Gray acha que é um intruso, mas STEM se apresenta. STEM garante que ele não enlouqueceu, dizendo que o chip está apenas enviando ondas sonoras para seu tímpano para se comunicar com ele. STEM direciona sua atenção para a filmagem, apontando que o homem que atingiu Asha não está segurando nada. STEM também percebeu que um dos homens tem uma tatuagem no pulso. Com a permissão de Gray, STEM controla sua mão para recriar a tatuagem. Gray reconhece que é uma tatuagem militar, e STEM usa os números para acessar informações sobre o homem. Cirque Brentner, fuzileiro naval 098422, O positivo. Cheio de esperança, Gray liga para Cortez para compartilhar a informação. Mas STEM o lembra de que ele assinou o acordo de confidencialidade e não pode revelar como conseguiu a informação. STEM sugere então que Gray encontre evidências físicas. Pelas informações do STEM, Gray encontra o apartamento do suspeito e invade o lugar. STEM diz que, para ele verificar o computador na mesa de centro, ele procura nas mensagens, mas não encontra nenhuma informação útil além de coisas sobre um bar chamado Old Bones, que foi mencionado várias vezes. Enquanto ele vasculha a casa, um carro para e alguém entra. STEM instrui Gray a se esconder e depois atacar o homem chamado Cirque. Mas Gray fica em dúvida. Cirque domina Gray e o segura na parede, e ele reconhece Gray. Gray tenta lutar, mas é derrotado. Me avise se precisar da minha ajuda, Gray.
Stan pede permissão para ajudar e Gray aceita. Sob o controle de Stan, Gray leva vantagem na luta. Depois de Cirque pegar uma faca, Gray pede a Stan para detê-lo. Stan pega a faca e tira a vida de Cirque. Em estado de choque, Gray derrama tudo na pia. Stan o aconselha a limpar qualquer sinal de sua presença na casa, mas Gray ainda está em choque com o que ele fez. Nervoso, ele pergunta para Stan o que ele precisa fazer. Stan registrou tudo que foi tocado na casa, tornando mais fácil para apagar as impressões digitais. Horas depois, Cortez investiga os dados do corpo de Cirque. O legista encontrou vários implantes no corpo, incluindo um implante em seu braço. Eles também encontraram graxa de motor da varanda da casa de Cirque. Euron diz a Gray que pode rastreá-lo por meio do Stan e o lembra de que a operação deve permanecer em segredo e sua investigação pode expor eles. Gray rebate dizendo que Euron não o avisou que Stan poderia se comunicar com ele. Euron fica chocado ao ouvir isso e insiste que Gray não deve fazer nada que possa colocar ele e Stan em perigo. Enquanto isso, Cortez continua a investigação sobre Cirque. Ela encontra a filmagem de drone mostrando Gray em sua cadeira de rodas perto da casa de Cirque antes do acontecido, mas o sistema desconsidera Gray como suspeito, já que ele é tetraplégico, né? Insatisfeita, Cortez visita Gray. Ela fala com ele sobre seu carro, mas Stan percebe que ela verificou as botas de Gray, alertando que eles deixaram uma impressão digital na casa de Cirque. Cortez menciona o que aconteceu com Cirque e que viu na filmagem que Gray estava na região no momento do ocorrido. Gray mente que estava tentando ajudar na investigação, mas não poderia ter feito nada contra Cirque. Assim que ela sai, Gray diz a Stan que deseja encontrar as pessoas responsáveis pelo que aconteceu com Asha, mas ele não quer machucar ninguém. O Ossos Velhos parece ser o próximo local mais óbvio para investigar. Stan sugere ir ao Old Bones, aquele bar, mas lembra Gray que Euron vai o rastrear até lá. Apesar disso, Gray visita o Old Bone e conversa com as pessoas no bar. Ele pergunta sobre Cirque, mas todos dão risada dele. Um homem chamado Tolan caminha até ele e remove seu fone de ouvido. Gray admite que foi ele quem tirou a vida de Cirque, irritando Tolan. Tolan o leva ao banheiro junto com outros homens e começa a atingir Gray para verificar se ele sente alguma coisa, ignorando suas perguntas. Gray então fala sobre o implante de Tolan, que finalmente admite que estava presente durante o acidente de carro. Com Stan no controle, Gray luta contra os homens, derrubando todos. Gray mobiliza Tolan e o interroga, mas ele resiste. Gray o ameaça com uma faca, mas não tem coragem de machucar o homem. Ele então dá permissão a Stan para fazer isso e se recusa a olhar. Depois de um tempo, Gray diz a Stan para parar e olha para Tolan. O homem finalmente diz a ele que o incidente foi um trabalho. Ele fala o nome de Fisk. Inglês e espanhol é Fisk. Mas Tolan perde a vida antes que possa contar mais. Na ferida de Tolan, Gray vê um chip de computador com a marca Cobot, a empresa onde Asha trabalhava. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, Stan o informa que Euron está tentando desligar o chip. Stan então instrui Gray a visitar um hacker para desativar o controle que Euron tem sobre ele. Vá até um prédio na 7ª com Spring, apartamento 514. Fale com Jamie. Precisa pagar em dinheiro. Gray vai embora do bar apressado e deixa sua cadeira de rodas para trás. Conforme ele se aproxima do local, Stan dá a Gray um código para desabilitar o acesso de Euron. Gray começa a perder controle sobre seus membros devido ao desligamento de Stan e rapidamente sobe as escadas para o apartamento. De volta ao bar, Fisk, o homem que acabou com a vida de Asha, acessa a memória de Tolan por meio de seus implantes e descobre a localização de Gray. Fisk pergunta por que o barman não parou a briga, espirrando na cara dele. Seu espirro solta milhares de nanorobôs que o barman inala, acabando com sua vida. Gray finalmente chega ao apartamento da programadora no momento em que Stan é desligado completamente. Ela trabalha no código, mas Fisk e seus guarda-costas chegam ao prédio. Jamie termina o código e diz a Gray para aguardar a reinicialização. Um alarme toca, alertando Jamie de que Fisk e seus guarda-costas estão próximos. Ela faz as malas e deixa Gray para trás. Do lado de fora, a equipe de segurança de Euron também chega para pegar Gray. Sem conseguir se mover, ele então recupera o controle de um braço que ele usa para rastejar. Ele para, tendo uma visão de Asha, pouco antes de Fisk entrar na sala. Stan reinicia totalmente, permitindo que Gray escape dos dois homens. Os seguranças de Fisk perseguem Gray enquanto Fisk elimina a equipe de segurança de Euron. Gray sobe pela saída de emergência, mas o telhado não tem lugar nenhum para escapar. Stan assume o controle, usando com sucesso o implante do guarda-costas contra ele mesmo. Fisk encontra o corpo do segurança, mas Gray não está mais lá. Gray volta para casa e fica surpreso ao ver sua mãe lá. Pamela pergunta sobre a operação, mas Gray insiste que ninguém mais deve saber sobre isso. Pamela está feliz porque seu filho pode andar novamente, mas isso não conforta Gray em nada. Em sua casa, Euron parece triste e com medo depois de perder o acesso do Steam. Gray sonha com Asha sentada ao lado de sua cama. Cortez chega, dizendo que eles encontraram a cadeira de rodas de Gray perto do Old Bones. Gray afirma que
seguiu alguém até lá, mas acabou em uma briga com a pessoa. Felizmente, ele foi socorrido por desconhecidos que o colocaram em um táxi. Enquanto Gray conta sua história, Cortez passa a mão no casaco dele e ele admite que deseja encontrar os homens responsáveis pelo que aconteceu com Asha. Cortez o lembra que é fácil encontrar outra pessoa para fazer isso por ele, e Gray desafia a detetive a escanear os registros telefônicos dele para verificar. Gray começa a ficar irritado e Cortez e Pamela vão embora. Confuso, Gray diz ao Stem que eles precisam parar. O chip então desliga as funções humanas, desativando Gray. Stem revela que o código que ele deu à programadora lhe deu total autonomia, não exigindo mais a permissão de Gray para atingir por conta própria. Stem insiste em encontrar Fisk antes que ele os elimine e assuma o controle de Gray. Pamela o vê se arrumando e preocupada, ela pergunta o que ele fez, mas o filho não responde. Ouvindo pelo transmissor colocado no casaco de Gray, Cortez está em seu carro fazendo anotações. Ela observa Gray saindo de carro e o segue. Enquanto dirige, Gray encontra o dispositivo de escuta em seu bolso. O Stem não detectou o dispositivo por ser do tipo analógico, e Gray então joga o dispositivo pela janela. Cortez liga a sirene da polícia, perseguindo Gray. Gray começa a manobrar entre os carros para fugir dela, mas Cortez continua o perseguindo. Gray empurra outro carro contra ela, fazendo-a diminuir a velocidade. Ela perde Gray de vista e volta para a casa dele, interrogando Pamela. Gray encontra Fisk em sua casa e o ameaça. Fisk conta que ele era um soldado, mas foi ferido em batalha. Depois disso, ele foi usado como um experimento no laboratório da empresa Cobot. Fisk afirma que as coisas que ele fez serviram para melhorar a vida de Gray, deixando-o mais forte do que a maioria das pessoas. Ele oferece a Gray um lugar em sua equipe, mas Gray insiste em saber a verdade. Fisk revela que o trabalho não envolvia a Cobot, mas sim deixar Gray paraplégico. Asha foi apenas um efeito colateral. Irritado, Gray dispara e Fisk desvia. Os dois homens lutam, aparentemente em pé de igualdade. Stem alerta Gray sobre os nanorobôs de Fisk, parando-o antes que ele os liberte. Stem está confuso em como Fisk pode prever seus movimentos. Fisk finalmente prende Gray na parede, apontando sua mão para ele. Gray percebe que Fisk é irmão de Cirque e o provoca, insultando seu irmão. Irritado, Fisk o ataca, permitindo que Gray fique em vantagem e o elimine. Gray agora está preocupado com o que fez, e Stem o incentiva a continuar buscando a pessoa que contratou os homens. Ouvindo uma gravação de telefone, eles ouvem a voz de Iron avisando Fisk sobre Gray. Gray vai para a casa de Iron, eliminando facilmente sua equipe de segurança. Iron espera por ele, e Gray o acusa de planejar tudo, o que Iron nega. Cortez chega e ameaça Gray. Ela ordena que ele deite no chão para algemá-lo, mas em vez disso, Stem a joga no chão. Gray implora a Stem para não machucar a detetive. Ele luta contra o controle de Stem, apesar dos avisos de Stem de que isso iria destruir o seu cérebro. Segurando o Cortez pelo pescoço, Gray implora que ele use o dispositivo de choque nele. Ela então obedece, causando temporariamente o mau funcionamento do Stem. Iron então revela que ele foi controlado pelo Stem o tempo todo. Stem foi quem escolheu Gray para ser o hospedeiro e levou Gray a atacar Iron, eliminando a única pessoa que poderia criar outro Stem. Durante a reinicialização, Stem confessa a Gray que o escolheu porque ele era um humano sem nenhum implante artificial. Gray lamenta, percebendo que foi manipulado pela mesma coisa que levou sua esposa. Stem começa a falar por meio do sistema de inteligência artificial da casa e finalmente consegue controlar Gray novamente, forçando-o a eliminar Aaron. Quando Stem tenta acertar Cortez, Gray luta novamente. Ele força sua mão a apontar para seu pescoço e puxa o gatilho. Gray acorda em um hospital, ainda conseguindo mover seus membros. Assustado, ele chama pelo Stem, mas o chip não responde. Em vez disso, Asha entra, viva e feliz em vê-lo. Ela diz que ele ficou inconsciente por 2 dias depois do acidente. Sem acreditar, Gray olha para sua esposa com lágrimas nos olhos. De volta à casa de Iron, Stem assumiu o controle total do corpo de Gray. A mente de Gray foi destruída quando ele tentou lutar contra Stem, permitindo que Stem colocasse sua consciência para dormir e possuísse totalmente seu corpo. Stem dispara em Cortez e vai embora. Gray permanece na realidade que Stem fez para ele, alegremente reunido com sua esposa, enquanto Stem sai de cena com ele total. Caraca, filme cabuloso, não? Após uma tragédia, Gray entrou em Mano, que puta foi que reconectaria sua medula espial. Ela encontra a filmagem de drone. Parando... Meu Deus!